Oi, tudo bem? Sou eu aqui, Dr. Bruno Caetano. Existem dois tipos de ignorância. Existe a ignorância por desconhecimento, aquela que a pessoa não sabe, nunca nem ouviu falar, e existe a ignorância pelo conhecimento equivocado, que é aquela que a pessoa entende a coisa de uma forma distorcida, de uma forma equivocada. Eu, particularmente, acho mais complicado esse segundo tipo de ignorância, porque a crença tem uma vida própria, a crença ela luta para existir. A pessoa, quando acredita em alguma coisa, ela tende a recortar a realidade de uma forma que ela confirma a crença dela e desconsiderar aquelas coisas que falam contra a crença, que tendem a desconfirmar. Então, se a pessoa acredita que o mundo é um lugar perigoso, sempre que acontecer um evento, um fato que confirma que o mundo é um lugar perigoso, ela vai falar: olha aí, ó, tá vendo? O mundo é um lugar perigoso. E quando ela volta para casa, que tudo corre bem, que nada de ruim acontece, ela nem para observar. Olha, deu tudo certo, correu tudo bem. Ou então quando ela se diverte, quando ela tem momentos de alegria, ela não para perceber, fala assim: olha que legal, tem coisa bacana no mundo, tem coisa divertida e nada de perigoso aconteceu. Então a crença, ela fica ali, ela parece que tem vida própria. Por isso que é difícil, tão difícil de corrigir o segundo tipo de ignorância. Mas tem um ponto complicado nesse segundo tipo, porque a verdade é uma questão complexa de falar. O que é verdade? Porque a verdade é um ponto filosófico, é uma questão filosófica. No meu ponto de vista, na minha opinião, existem pouquíssimas verdades absolutas. E a maioria das verdades elas são relativas, elas dependem de uma perspectiva, de um ponto de vista. Então é fácil de você pegar uma opinião e argumentar em cima daquilo, isso chama retórica. Você argumenta em cima daquilo defendendo aquela opinião e faz aquilo parecer uma verdade mesmo. É muito fácil fazer isso para quem tem habilidade em retórica. A questão que eu vejo como problema nessa coisa de você ficar preso a um ponto de vista único, nem é o exagero ou a distorção em si, mas sim a rigidez. É a pessoa ficar presa naquilo ali, engessar aquela perspectiva, cristalizar aquela perspectiva e ficar rígido, não considerar outras possibilidades. Então, o exemplo que eu citei da pessoa que acha o mundo um lugar perigoso. Nossa, o mundo é um lugar muito perigoso. Certeza, isso é uma verdade e não tem o que se discutir. E aí ela fica aqui nesse polo, de que acha o mundo um lugar muito perigoso. Vamos pensar numa outra pessoa que está no outro polo. Não, o mundo não é perigoso não, é super tranquilo. Eu posso sair por aí, não preciso tomar cuidado nenhum não, que não vai acontecer nada. Essa pessoa está no outro polo. E essas duas pessoas são rígidas na opinião delas. Elas não concordam com o ponto de vista de mais ninguém. O que acontece? Essas duas pessoas vão ter problemas. Tanto essa que está no extremo de cá, quanto a outra que está no extremo de cá. O problema para mim, o problema maior, nem é estar nos extremos. O problema maior é a rigidez. Porque a partir do momento que a pessoa flexibiliza, ela sai dos extremos. Ela começa a considerar outras possibilidades, automaticamente ela sai dos extremos. Então, o nosso alvo, o nosso foco, na minha opinião, tem que ser a flexibilidade. Não cristalizar as ideias, não cristalizar o seu ponto de vista, não engessar as suas ideias, não engessar o seu jeito de ver o mundo, as coisas que você pensa sobre o mundo. Não que você não possa ter a sua opinião. Você deve, eu acho saudável que você tenha a sua opinião. Mas quando alguma coisa entrar em confronto, em conflito com a sua opinião, pelo menos, fala assim: vou pensar sobre isso. Tá, vou avaliar isso com cuidado. Vou pensar um pouco sobre isso por algum tempo. Pelo menos tenha essa abertura de parar um pouco para pensar. Pelo menos isso. É possível que meu ponto de vista não esteja totalmente correto? Nós vivemos num mundo de possibilidades. Se você achar que não é possível, precisamos parar para pensar, porque nós vivemos num mundo de possibilidades, isso é um fato.
Muita coisa que a gente acha até absurda é possível que aconteça. Então presta bastante atenção na pergunta e pensa bem. É possível que o meu ponto de vista não seja totalmente verdade? E aí você vai refletir e vai estabelecer a sua opinião sobre o assunto. E aí voltando nessa questão, o mundo é um lugar muito perigoso. Não, o mundo não é nem um pouco perigoso. O que eu acho que seria saudável, na minha opinião? Né? Como vários filósofos e pensadores já disseram, o caminho do meio é uma opinião interessante, tá? O meio termo, mas não só o meio termo, a flexibilidade, considerar as possibilidades. Assim, tá, o mundo é um lugar que tem perigos, isso é um fato, existem perigos no mundo, mas o mundo também tem muitas coisas boas. Tem lugares seguros, tem lugares confortáveis que a gente pode viver bem e ter mais segurança. Então, você fica no meio do caminho, você considera outras possibilidades e assim você estabelece uma melhor regulação emocional, porque esses extremos eles são muito sofridos. As pessoas que têm essa rigidez, que têm esse padrão rígido de pensar e não têm flexibilidade cognitiva, elas sofrem mais, porque elas vão esbarrar em problemas. Entende? Então o grande problema está nisso, traz sofrimento para as pessoas que são assim. E aí fica a dica desse vídeo, seja flexível, não engesse o seu jeito de ver o mundo e de pensar sobre as coisas. Não cristalize as suas opiniões, como se fosse a grande verdade. Tenha sim a sua opinião, tenha seus pontos de vista, suas crenças, tudo bem, nenhum problema com isso. Nós precisamos disso para tomar decisões, para traçar rumos e fazer escolhas. Mas tenha essa flexibilidade, essa abertura. Ok, vou pensar a respeito, vou considerar outras possibilidades. É possível que o meu jeito de pensar e de ver não esteja totalmente correto, é possível. Tá? E com isso eu acho que você vai conseguir aí sentir menos ansiedade, estabelecer uma melhor regulação emocional, tá bom? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí sua curtida, me ajuda também. Tchau, tchau!